Beleza, vamos falar sobre o movimento neoclássico. Para entender a arte neoclássica, é preciso compreender o contexto da França do século XVIII, uma vez que o neoclassicismo ele é fortemente influenciado pelos valores clássicos. Aliás, o próprio nome neoclássico vem de novo clássico, e esse movimento ele busca resgatar valores filosóficos e estéticos da Grécia e Roma antiga. Entretanto, o terreno fértil para que esse movimento ocorra, ele vem do ambiente político e social. As principais mudanças que aconteciam na França na época, em especial os problemas sociais, eles deram força para o iluminismo. Então, como eu disse, a França estava passando por problemas sociais e a população nessa época na França estava passando por problemas econômicos. Ela já estava ficando para trás dos outros países vizinhos. Teve uma estiagem de uma década mais ou menos entre 1770 e 1780. O povo estava passando fome. Então, o iluminismo estava começando a crescer mais ou menos por essa época, né? Os ideais do iluminismo, que pregam a razão e a difusão do conhecimento em detrimento desse pensamento religioso, né? dessa justificativa religiosa para a estrutura de poder, ou seja, se a gente pensar na estrutura medieval, ou nessa estrutura que eu acabei de falar, de monarquia, de clero, monarquia e o resto das pessoas, né, com o pensamento religioso medieval, ele é fácil de justificar as coisas, elas são assim porque Deus quer, né? Porque Deus, os cleros, o Papa, inclusive o Papa, ele é considerado dentro da fé católica como o representante de Deus na Terra, né? Ele é um intermediário entre a força divina, no caso. E esse tipo de argumento ele vai ficando cada vez mais complicado a partir do momento em que a França passa por uma profunda crise econômica, as pessoas passando fome, inclusive aquela a frase famosa que é atribuída a Maria Antonieta, mas provavelmente ela nunca falou, né? É muito difícil de você ter uma citação de vários séculos assim tão fidedigna, mas ela teria dito que se a população ela está com fome, que comam brioches, né? O que mostra como que ela estava desconectada da realidade do seu povo, né? E então esses eventos eles culminaram na Revolução Francesa e que acabou daí com o Napoleão tomando o poder logo na sequência. Então essa arte neoclássica ela passa por esses períodos e, como eu disse lá no começo do curso de História da Arte, a arte ela não é uma ilha, ela reflete as coisas que estão acontecendo durante o seu tempo, né? Ela é uma arte que ela se comunica, ela dialoga, ela reflete as coisas que vão acontecendo na sociedade no período que ela está sendo produzida. E então a arte neoclássica ela vem bem de encontro a esse momento político revolucionário em que a França ela está passando por profundas modificações e não só a França, como as coisas que aconteceram na Revolução Francesa, elas também serviram de base para todo o Ocidente, como de uma forma geral, né? Ou seja, essa rejeição desse modelo feudal, ele acaba caindo na Revolução Francesa e essa base democrática que a gente tem até hoje, ela tem como base os ideais do Iluminismo, da Revolução Francesa, e a arte neoclássica é uma arte que retrata bem não só esse período, né, como a gente tem aqui algumas obras políticas neoclássicas, mas também o resgate de valores de ideais gregos, a estética greco-romana, temas religiosos, temas mitológicos, principalmente uma arte que se propõe a causar uma reflexão sobre racionalidade em detrimento do que vem anteriormente, né, que seriam os excessos do rococó e da arte barroca de uma forma geral. Então vamos lá, essa pintura aqui ela retrata a execução de Sócrates, e o Sócrates é uma das figuras mais importantes da filosofia grega, tanto é que os filósofos que vieram antes de Sócrates eles são considerados pré-socráticos. Bom, conta que um amigo de Sócrates chamado Querofonte foi até o oráculo de Delfos, no templo de Apolo, e perguntou se havia alguém mais sábio que Sócrates. E a sacerdotisa do templo confirmou que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele ficou surpreso. E refletindo, ele percebeu que o que ele sabia, na verdade, não era nada, né? Ele provavelmente ele era o mais sábio de Atenas porque ele reconhecia a própria ignorância, né? Ele sabia que ele não sabia de praticamente nada, enquanto as outras pessoas estavam cheias de certezas. Enfim,
O fato é que essas conversas do Sócrates acabaram dando problemas para ele e ele acabou sentenciado à morte de forma democrática, né? O povo elegeu. Inclusive, o fato dele ter sido sentenciado à morte democraticamente causou no Platão, que era aluno dele, que foi aluno dele, essa desconfiança, vamos dizer assim, com a democracia, né? Porque se as pessoas elas podem ser enviadas à morte democraticamente, então talvez a democracia não seja tão boa assim. E o motivo do Jacques-Louis David ter escolhido essa pintura é como se fosse uma mensagem de que vale a pena morrer pelos seus ideais. Porque o Sócrates ele poderia ter pedido perdão, clemência, tudo, mas ele optou por tomar a taça de cicuta aqui do veneno. Então o Jacques-Louis David escolheu propositadamente essa cena que remete ao período grego antigo para pôr em voga aquilo que ele valoriza, que é a pessoa estar disposta a tudo pelos seus ideais, né? Que é o que ele acha que as pessoas deveriam ter, porque a França, como eu disse, ela estava passando por um período de profundas transformações, e se as pessoas não estivessem dispostas a morrer por aquelas transformações, as coisas não iam mudar, né? Aqui na direita a gente tem a obra Juramento dos Horácios. Ela retrata aqui o período da Roma, a República Romana, e Roma ela estava em guerra na época, e conta-se que a guerra seria resolvida pela luta de 6 irmãos, né? 3 Horácios e 3 Curiácios. E essa cena aqui, ela representa aqui os 3 Horácios, né? Os 3 irmãos. E essa pintura, ela, na verdade, ela é um dilema moral, porque os Horácios, eles, tanto o Horácio, um dos 3 aqui, ele era casado com uma irmã de uns Curiácios, e tinha Curiácio também, que era casado com a irmã dos Horácios. Então você vê que em qualquer um dos casos dos vencedores teriam perdedores, porque se os Horácios morressem, uma das irmãs dos Horácios ficaria viúva, né? E assim a mesma coisa do outro lado, ou seja, um dilema familiar na realidade, né? E aqui a gente tem os 3 Horácios prestando juramentos aqui com o pai, e o objetivo a mensagem dessa pintura do David é justamente você colocar o seu dever para com o Estado, o seu dever para com o seu dever moral para com a República, né, com o país, com o Estado, pela causa, ser mais importante do que os seus interesses pessoais. Ou seja, aqui a gente também tem a temática do sacrifício, que é o mesmo do Sócrates aqui. Quer dizer, o Sócrates ele estava se sacrificando pelos seus ideais. Aqui você tem o sacrifício pelo Estado, pelo bem coletivo maior, né? Ou seja, por mais que uma irmã sua vai ficar viúva, a sociedade como um todo vai ter um bem-estar maior, porque ela não vai perder a guerra, enfim, vai ser vandalizada pelo inimigo, né? Então você vê que são 2 pinturas bastante políticas, 2 pinturas com uma forte conotação assim, de chamada ao dever cívico, ao dever moral, não diretamente de participar da revolução, né, mas é o tipo de pintura que tem como pano de fundo esse ideal, né, essa idealização iluminista, né, dos valores, né, dessa entrega a uma causa superior, né, acima dos interesses individuais. Aqui a gente tem mais 3 pinturas do David. A gente tem um autorretrato dele, pintado em 1794. A Morte do Marat, provavelmente acho que é uma das mais conhecidas pinturas dele, de 1793. E o Napoleão cruzando os Alpes, de 1805. Então é interessante a gente observar aqui, primeiro, a Morte do Marat ele pintou em homenagem ao amigo dele, que era um dos líderes dos jacobinos, que foi assassinado na banheira. Ou seja, está prestando uma homenagem ao herói da Revolução Francesa, né, considerado herói da Revolução. E ao mesmo tempo, alguns anos depois, ele está pintando o Napoleão aqui, né, uma figura heróica, tudo. É interessante que você vê que, por um lado, o David
conectado aqui com esses ideais revolucionários aqui, né, em especial os jacobinos aqui, que buscavam por mudanças na sociedade, direitos humanos, ideais iluministas. Você tinha os girondinos, que eram mais conservadores, e ao mesmo tempo você vê que anos depois ele pintando um retrato aqui do Napoleão, né, que praticamente, né, virou imperador ali depois, né, cônsul, imperador, praticamente se tornou rei da França, né. Eles tiraram o rei anterior e depois, no final das contas, acabaram ficando com Napoleão, né. Você vê como que o David, ele começa em um ponto e ele vai para outro ponto, ele vai se adaptando, né, conforme os ventos da mudança vão mudando aí na França. Aqui a gente tem algumas obras do Pierre-Paul Proudhon. Aqui a imperatriz Josefina, né, esposa de Napoleão. Retrato do Giovanni Battista Somariva, 1813. Você vê como que a temática clássica ela é bem presente aqui nos cenários de fundo quando a gente vê um retrato neoclássico, né? Em termos de descrição da forma, a gente pode até não perceber tanta diferença com movimentos anteriores, mas na escolha do tema das paisagens a gente percebe como que essa estética clássica ela é incorporada aqui nessas pinturas. Aqui a gente tem um estudo em nu também, por volta de 1800. Você vê que aqui ele já vai em direção a uma luz e sombra mais definida, né? Uma coisa mais próxima aqui da arte acadêmica. Aqui a gente tem a obra Justiça e Vingança Divina Perseguindo um Crime, de 1808. Observa aqui os temas mitológicos, né, vindo. Composição bem interessante aqui, né, com as linhas fazendo essa curva aqui, mas trazendo os olhos aqui em direção a essa triangulação aqui, né, o corpo, o assassino e a justiça e a vingança, né, correndo atrás do criminoso aqui, né, bem interessante. E aqui a gente tem um retrato do Proudhon. Agora a gente vai dar uma olhada aqui num outro pintor neoclássico bastante conhecido, né, o Jean-Auguste Dominique Ingres, ou Ingres, aqui é mais aportuguesado. A gente tem aqui um autorretrato de 1804, retrato do Louis François Bertin, 1832, que a gente já está bem no período de Napoleão. Observa aqui como que o pintor ele consegue descrever muito bem a forma, né? Observa como que ele trabalha muito bem aqui o volume do rosto, as roupas, bastante detalhe. Aqui a gente tem a apoteose de Homero, do Ingres, onde a gente tem aqui a figura de Homero sentado aqui no trono, né, sendo coroado. E a gente tem várias figuras históricas aqui, como por exemplo o escritor Molière, a gente tem o Nicolas Poussin, pintor, o Miguel de Cervantes aqui no canto, o pintor Rafael, o Virgílio da Divina Comédia aqui no canto, aqui acho que é o Alexandre o Grande. Enfim, tem várias figuras aqui, acho que o Sófocles está aqui por aqui também, mas eu não lembro agora onde. Enfim, são várias figuras aqui nessa obra aqui do Ingres, onde ele presta aqui essa homenagem aqui e vê como que ele coloca aqui o Homero no centro, né, dado a importância, né, toda essa arquitetura clássica aqui também, né, todos esse resgate mesmo dessa estética greco-romana. E aqui à direita a gente tem uma cena mitológica também tirada da Ilíada de Homero, desse escritor aqui, aonde a ninfa Tétis ela pede para Júpiter para interceder entre o conflito do seu filho Aquiles com Agamenon na Guerra de Troia. A arte neoclássica então ela tem como temas principais figuras e temas mitológicos com mensagem moral, figuras e temas históricos também com mensagem moral e retrato, né? Bastante retrato. As influências principais da arte neoclássica é a rejeição do rococó, né? Ou seja, o movimento, vamos dizer assim, artístico, embora de menor grau de importância que o barroco, é uma rejeição principalmente do rococó, onde é descrito visualmente os excessos da burguesia francesa da época, a rejeição da decadência e vaidade da aristocracia, né? Lembrando que como que a arte neoclássica ela é um movimento artístico bastante
político, né, e que rejeita os valores da estrutura social vigente até então. Outra influência bastante marcante da arte neoclássica é o iluminismo, né, o princípio e os ideais iluministas da razão, os princípios racionais, de difusão de conhecimento, ideais filosóficos e estéticos do período clássico, né, em especial a arte greco-romana, e também da arte renascentista, que arremete daí também aos os valores gregos clássicos, né, não só artísticos como filosóficos também, né. A ideia toda da racionalidade como tema principal, como elemento mais valorizado, e também pega bastante influente na arte neoclássica. Características visuais, a gente tem aqui bastante racional e detalhado, mas é um detalhado diferente do barroco. O barroco a gente vê bastante formas mais curvas, mais sinuosas, mais buscando a emoção. A arte neoclássica ela vai buscar linhas mais retas, uma coisa menos dramática, menos emocional. A arte teatral idealizada, mas é um teatral também que busca não necessariamente os mesmos recursos visuais de chiaroscuro, de dramaticidade que o barroco buscava. E a gente vê também bastante uma diferença nos temas, porque a arte neoclássica ela não retrata temas religiosos, e a arte barroca ela não retrata tanto temas políticos como a arte neoclássica, pelo menos o barroco italiano, né, e o espanhol. Acabamento liso e harmonioso, né, a gente percebe bastante isso nas texturas dos elementos, pele, tecido, até nas paredes e tudo, né. Você não vê muita textura de marcas de pincelada em tijolos e paredes e arcos. Impacto artístico, renascimento da estética greco-romana e renascentista, né, depois do período pós-barroco, e também a arte como ferramenta político e ativismo, né. Você até esse momento naturalmente você vê a arte sendo usado de forma instrumental, né, como um instrumento da estrutura de poder vigente. No caso, por exemplo, a arte barroca, a gente pode dizer que ela foi usada pela igreja, que era uma instituição de poder bastante forte na época, mas a arte neoclássica ela é usada como ferramenta política, vamos dizer assim, de forma mais aberta e direta. Então, na arte neoclássica a gente tem as mídias escultura, mosaico, pintura em parede, mas lembrando também que o neoclassicismo ele abrange outras artes também, como literatura, música e tudo mais.